Mas ouvir Deus de fato é uma coisa íntima, no qual você apenas se abre para receber a confirmação. Eu te diria, meu irmão, que enquanto você não vier na igreja para receber a confirmação, ao invés da revelação, você nunca vai avançar na sua relação com Deus. Aqui a gente recebe a confirmação, porque o desejo de Deus é que, se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito, não pelo pastor. Somos guiados por Deus diretamente. E a palavra que o pregador prega vem para fortalecer, fortificar o que o Espírito já começou a dizer. Então tem pessoa que diz o seguinte: não, Deus não fala. Deus começou a falar, a Bíblia foi escrita, e depois que ele acabou de falar, e a Bíblia parou de ser escrita, hoje, se ele tiver que falar com você, é somente através da Bíblia. Porém, isso não é verdade. Dizer que Deus não fala pessoalmente é a ideia mais estúpida que tem, porque é você ir contra o próprio nome dele. Porque uma das formas que você chama Deus é de a palavra ou o verbo. A segunda pessoa da Trindade é referida como a palavra. A gente já chamava Jesus através de outro nome, enquanto ele ainda não havia sido formado, enquanto ele ainda não havia sido encarnado na forma de um homem. Pense nisso. Você dizer que Deus não gosta de falar é você ir contra a própria natureza de Deus. Por quê? Porque a natureza de Deus é falar. É tão da natureza que ele diz, no princípio era o verbo. Verbo. Então, peraí, Deus gosta de falar. É da natureza dele. Se é da natureza, não tem como você impedir a pessoa de falar. Entende isso? Diga amém. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta de ficar falando. Talvez isso pode assustar alguém, mas é verdade. Em casa, particularmente, eu quase não falo. Minha esposa demorou para se acostumar com isso, mas tem época que eu passo, e tem gente que, às vezes, pensa que isso é uma coisa ruim, não é? Mas, às vezes, tem dia que eu passo o dia todo e devo falar 2 ou 3 palavras com ela. Estou mentindo? Claro que não. Ela já gosta de falar. E como que ela fala, irmão? As palavras que eu não falo, ela toma emprestado e ainda deixa sobrando. Quer dizer, ainda gasta tudo que sobrou. Meu filho Manuel é igual eu. Ele pode entrar com você no carro e viajar 8 horas, que ele não abre a boca. Já o Samuel é igual a mãe, fala. É da natureza, eu não consigo mudar. Então não dá para você negar que é da natureza de Deus o desejo de falar. Diz para alguém que está do seu lado, é da natureza de Deus querer falar. Anote aí, depois você lê em casa, Deuteronômio 8, verso 3. Diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus estava dizendo que a razão pela qual ele fez o que fez com os filhos de Israel foi para que eles entendessem que Deus quer que eles vivam, eu e você vivamos, não só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, ou seja, a voz de Deus, a palavra de Deus, serve para nós aquilo, o que seria o pão, sustento, provisão, nutre. Jesus disse: a palavra que vos digo é espírito e é vida, ou são espírito e é vida. Em outras palavras, Deus deseja que você ouça Ele, porque a palavra dEle é para o seu corpo o que o pão é. A palavra dEle é para o seu corpo aquilo o que o alimento físico é. Se você não entende isso, você não vai compreender que é possível você ser curado fisicamente sem nenhuma ajuda de medicação. Porque em si a medicação vai cobrir aquilo que alimentos não cobriram corretamente, vitaminas, proteínas e por aí vai. Então é da natureza de Deus querer falar.
problema é que tem muita gente que acha que Deus não fala com ele. E é impossível você ser crente e Deus não falar com você. É impossível. Anote isso e eu quero que você entenda o porquê que você vai escrever assim. O crente não pode ouvir Deus. O crente é obrigado a ouvir Deus. Poder é uma possibilidade, eu quero ou não. Meu querido, não tem como, você vai ouvir Ele. Se você nasceu de novo, você vai ouvir, queira ou não. É que tem hora que você não dá atenção. Duvida disso? Mata alguém para você ver se não vai ter uma vozinha lá no teu coração falando, não deveria ter feito. Você pode calar essa boca? Não, você pode não dar atenção para ela, mas não tem como você não ouvir essa voz. Se eu digo que o crente pode ouvir Deus, olha bem aqui, então eu estou dizendo que ele pode não ouvir Deus, mas é impossível o crente não ouvir Deus. É impossível você ser lavado e remido no sangue do Cordeiro e não ouvir a voz de Deus. O que é possível é você não estar discernindo que é a voz de Deus e não é coisa da tua cabeça. Mas eu te garanto. Muitas pessoas pensam o seguinte de Deus, que Deus, Ele é como uma névoa, uma neblina. Sabe aquele dia que está neblina? E você vê neblina por todo canto? Então tem pessoas que, como que eles imaginam Deus? Eles imaginam Deus assim, Deus é uma força que paira sobre a terra, é algo que não é palpável, porque Ele é Espírito, mas isso entra em contradição com o que o próprio Jesus disse. Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, não que está em volta da terra numa camada flutuando. Ele é onipresente porque a sua obra está em todos os lugares, mas a presença física dele está no céu. Meu Deus. Então muita pessoa pensa o seguinte, que Deus, Ele é uma camada de neblina que fica flutuando sobre a terra. E porque eles pensam que Deus é assim, quando a gente fala de orar, eles pensam o seguinte, se eu orar, minha oração vai subir, e daqui a pouco vai descer. Se você pensa assim, você não vai ter gosto na oração. Por quê? Porque Jesus diz de forma clara, Ele está no céu. O profeta viu o trono de Deus. Alguns profetas viram seus pés, suas mãos. Deus é espírito, mas Ele tem um corpo espiritual. Não é feito de carne e osso, mas Ele tem uma forma espiritual. A forma como Deus parece é a forma nossa, mas Ele não tem carne e osso. Ele é espírito. Eu sei que é difícil para alguém entender isso, mas talvez o exemplo mais fácil de eu te comprovar isso é fazer você entender que hoje, se você morre, você pode doar os seus ossos. Então como é que você vai ser enterrado de caixão aberto? Você vai ficar todo molengo igual uma gelatina? Não, arranca o teu braço, arranca o teu osso e coloca cano de PVC no lugar. É assim que eles fazem, é um outro material, mas é palpável, é duro, é firme. Deus é espírito, Ele tem um corpo espiritual. A forma como você enxerga Deus, se você enxergasse Ele face a face, você veria Deus sentado num trono. Se Ele tem um trono para estar sentado, quer dizer que Ele não é uma camada, uma névoa que fica em volta da terra. Não, Deus tem um lugar físico para sentar. Então Deus, Ele é uma pessoa. Deus tem personalidade. Se você não entende isso, você não tem gosto na oração, porque na oração você fala não com uma nuvem, com uma força. Na oração você fala com alguém que está frente a frente para você, mas você não vê. Na oração você fala com alguém que você não toca, você não enxerga, mas você ouve e sente. Se você entende isso aqui, você entende, há prazer em você falar com Deus. Deus não é uma coisa estranha que você pega, tipo o telefone e me diz, quem que é maluco para fazer isso? Você tira o telefone do gancho e fica falando com tu. Tem lógica fazer isso? Não. Então, para que eu falaria com um Deus que eu não sei que Ele está ouvindo? E se eu acho que Ele é uma coisa, Ele é uma força? Não, peraí, Ele tem personalidade. Ele tem forma. E a nossa obrigação é cada dia mais compreender que é exatamente esse o desejo que Ele tem. De falar
frente a frente. Frente a frente. Ok? Pare e pense comigo. Se eu te falasse que Deus mandou um anjo aqui agora, e tem um anjo na sua frente, irmão, se eu falasse com aquele fundo musical de Gideões, gritando e berrando, irmão, você já tinha esperneado, você já tinha... E se eu te falasse que os olhos dele te acompanham o tempo todo, que a mão dele te segura o tempo todo, e tem coisa que nem precisa ser com a mão, é com o pé, porque ele é tão grande que o pé dele descansa no chão, na terra, enquanto ele se assenta no círculo da terra. Às vezes ele manda um anjo para vir te salvar, mas às vezes eu acredito que o próprio Deus deve descer para fazer algo. Então, peraí, há prazer em falar com ele, porque ele é uma pessoa. Quando a gente começa a pensar em relação da forma como Deus fala pessoalmente e a forma como ele fala pela Bíblia, deixa eu te apenas dar 2 versos para que você use da Bíblia como compreensão melhor para você entender que ele quer falar pessoalmente e não só através da Bíblia. Ou seja, ele deu a Bíblia, mas ele não quer falar só através da Bíblia. Ok? Lê aí, João 8,47, põe para mim. Eu quero que você anote essas palavras. Anote o texto, a referência, João 8,47, e anote as palavras para você guardar. Jesus diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo, não tem como você ser meu e não ouvir minha voz. Se você é meu, você ouve a minha voz. Não tem como você não me ouvir. Não é que você pode me ouvir. Quem é meu é obrigado a me ouvir. É obrigado. Não tem como você não me ouvir. Se você não me ouve, é porque você não é o meu. Alguém pode falar o seguinte, mas na Bíblia tem caso de pessoa que era de ímpios que ouviram Deus. Correto. Ouviram Deus não da forma como você ouve, internamente. Não. Não ouviram Deus da forma como você ouve, que muitas vezes você acha que é uma impressão. Não. Jesus deixa bem claro. Quem é meu? Quem é do meu Pai? Quem é nosso? Ouve a voz. João 10, 27. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Não é a minha palavra, é a minha voz. Três palavras-chave desses 2 textos, 3 palavras. Primeiro, voz. Segundo, palavra. Terceiro, ouvir. Deus tem palavra, Deus tem voz e você pode ouvir. Você pode ouvir Deus pela palavra, pode ouvir Deus pela voz dele. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus, não de ouvir Deus pela palavra dele. Em algum momento a gente vai entrar em ouvir Deus pela palavra dele. Eu estou falando de uma coisa mais ampla. Eu estou falando de quando você de fato não tem a Bíblia na mão. E você tem que ouvir Deus, sem precisar consultar a Bíblia. Você está dirigindo e não pode parar para ler a Bíblia. Você está às vezes indo para a sala de cirurgia. Estou falando de ouvir Deus pessoalmente, diretamente. E saber é Deus, não é coisa da minha cabeça. Você entende isso aqui? Diga amém. Então anote, Deus tem palavra, Deus tem voz, e Ele quer se fazer ser ouvido. Não sai daqui dizendo, eu aprendi a ouvir Deus pela palavra dele. Hoje eu não vou falar disso. Hoje eu quero te fazer entender que Deus quer falar com você pessoalmente. Da mesma forma que eu estou falando com você agora. Você entende isso? Diga amém. Agora a pergunta é, por que Deus falaria com você pessoalmente, se Ele pode falar com você através da Bíblia? Já parou para fazer essa pergunta? Pense, tem lógica. É como eu dar para você um manual de instruções sobre como usar um equipamento e ainda assim te chamar para te ensinar a usar o equipamento. Já está tudo escrito ali, é só você ler. Pense nisso.
Você compra o carro e você tem um manual de instruções, sim ou não? Mas um bom vendedor vai te ensinar na prática algumas coisas, sim ou não? Porque tem detalhes que ficam mais bem explicados pessoalmente. Anote isso para você entender. A Bíblia foi escrita para todos, não para um. A Bíblia foi escrita para todos, não para um. A Bíblia, meu irmão, ela foi escrita para milhares de anos. Então, Deus não poderia colocar na Bíblia informações detalhadas como, por exemplo, não fique vendo bobagem no celular. Há 2000 anos atrás não tinha celular. Então ele vai escrever o seguinte: não cobiçarás a mulher do próximo. E você pode cobiçar de qualquer forma, pelo celular. Você está entendendo? Você não está entendendo? Ok. Vamos lá. A Bíblia, ela vai te falar sobre tudo que você precisa para viver uma vida próspera. Não há nenhum assunto financeiro, é que tem gente que não consegue interpretar ou achar na Bíblia, né? Mas financeiro, administrativo. Irmão, a Bíblia, ela te ensina como administrar o teu dinheiro. Ela te ensina como administrar a sua casa, como educar seus filhos, como cuidar da sua saúde, em tudo. Tem gente que se escandaliza quando a gente fala que a Bíblia tem resposta para tudo, porque tudo é uma palavra muito abrangente. Quer dizer então que a Bíblia então tem a resposta para como eu devo curar meu corpo? Claro que sim. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Aí a medicina vai te comprovar que quanto mais feliz você é, mais dopamina você vai liberando e tantas outras coisas, e isso vai ajudando você. Aí você lembra daquele filme do Pat Adams, que ele fazia as pessoas irem, e dali veio os Doutores da Alegria, não é? Aqueles palhaços que vão nos hospitais. Doutores da Alegria, não é? Na Bíblia já estava escrito já. Você quer ficar bem fisicamente? Fica alegre, fica feliz. Coração alegre, famoso é rosto. Então na Bíblia há razão para tudo. É impossível você ter um assunto que você não fale. Na Bíblia não está escrito. O que é possível é não ter alguns detalhes por conta do mundo que a gente vive hoje, ou por conta da tua situação. E é nesses detalhes onde a voz de Deus entra. A Bíblia diz sobre tudo, mas os detalhes que a Bíblia não dá, é aí onde a voz de Deus entra. A Bíblia diz tudo. Os detalhes que a Bíblia não fala, é aí onde a voz de Deus entra. A Bíblia diz tudo, mas os detalhes que a Bíblia não fala, é aí onde a voz de Deus entra. Por exemplo, para que eu vou orar? Para saber, Senhor, eu devo casar com ela ou não? Ela não é crente, eu caso com ela ou não? Resposta: você acha que Deus vai responder essa pergunta? Pensa comigo, é óbvio. Você acha que Deus vai responder essa pergunta? Claro que não, porque está na Bíblia: não prendais a um jugo desigual. A Bíblia já diz: não casa com quem não é crente. Casou, está lascado, agora não larga mais, mas não casa. Não, desculpa, vamos falar a verdade. Eu sei que alguns aqui casaram com uma pessoa que não era crente e Deus salvou essa pessoa através de você. Mas olha bem para mim, a verdade, meu irmão, é que essa exceção de você não tem para todo mundo. A minha avó era um caso desse. Minha avó casou, meu avô se converteu, meu avô já é pastor, mas essa é uma exceção que Deus não dá para todos. Põe na tua cabeça isso. Você acha que Deus vai responder a pergunta de alguém? Ai, Senhor, eu me caso com ele, ai, que eu amo tanto ele. É que o problema é que ele não é crente. A Bíblia já diz: não vos prendais a um jugo desigual. Irmão, eu queria que você anotasse isso é simples, mas você ia ajudar Deus. Para que você está orando acerca de algo que a Bíblia já proíbe? Para quê? Responda para mim. Vamos parar de palhaçada de idiotice. A Bíblia já proíbe. Para quê? Agora, peraí. Você tem duas opções para casar. Estou te ajudando, hein, meu irmão? Duas hoje é... E as duas, eu vou dar o exemplo de mim, tá bom? Antes de eu casar com a minha esposa, eu tinha uma certa filazinha de opções. Mano, eu não sei por que vocês riem. Ou vocês estão falando que eu sou feio, eu já fui mais magro, eu já fui 20 quilos mais magro que eu sou hoje, eu já fui esbelto, eu já fui charmoso. Eu não tinha cabelo na época, mas eu era um garanhão. Eu era um cavalão bonitão. Então eu tinha uma certa fila.
Não fica falando para mim que não, ele se acha a última bolacha do pacote. Meu irmão, eu me acho o corredor de bolacha inteiro, meu irmão. Tem uma coisa que eu tenho certeza que eu sou. Mas estou falando sério. Uma eu falei, essa não dá. Por quê? Porque essa não tem noção do chamado. E eu não posso casar com alguém perdido. É claro que a minha esposa sai muito melhor do que em tudo, mas eu não sabia disso na época. Deus me disse qual. As opções que eu tinha são 2 pessoas crentes. Isso não ofende ela, não, porque eu estou te falando que isso é você ser crente. As 2 opções eram crentes, as 2 vinham de boa família, as 2 tinham boa fama, a Bíblia não fala nada sobre isso. Na Bíblia está escrito, o Manuel Ferreira Neto vai casar com a Marjorie de Godoy Macedo. Não estava escrito isso. A Bíblia só diz o seguinte, que aquele que encontrou uma boa esposa, encontrou graça diante de Deus, diante do Senhor. A mulher já é minha esposa antes que você encontre ela. Então Deus, a voz de Deus me guiou nisso. Então a voz de Deus, ela entra naquele detalhe, não é onde a Bíblia não diz, porque a Bíblia diz sobre tudo. A voz de Deus entra no detalhe que a Bíblia não fala, porque a Bíblia foi escrita para todos. Então, se a Bíblia foi escrita para todos, na Bíblia não vai estar escrito, e o Crimério vai se casar com a Fabíola. Alguém ia ler 2000 anos atrás e falar Crimério, mas quem que tem esse nome? Crimério, que crime que é esse? Deus não ia escrever há 2000 anos atrás, a irmã Maria das Dores vai ter um filho chamado Hélio. Alguém ia falar, mas que Maria das Dores é essa? Então, você tem que compreender que no detalhe que a Bíblia não fala, é aí onde a voz de Deus entra. Se você entender isso aqui, a maioria das perguntas que você tem vai ser respondida hoje, porque basta você abrir a Bíblia e ler que lá Deus já deu a resposta para você. Aí tem gente que fica com raiva de mim, por quê? Porque marca um aconselhamento comigo, e aí a gente fala, olha o que está escrito na Bíblia, mas é que eu esperava que o senhor falasse outra coisa. Ô meu irmão, peraí, a Bíblia já está aqui, Deus está falando para você, não faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, você está lá, desesperado, você não sabe o que você faz com teu filho, ok? Você não sabe o que resolver. Aí olha o que a Bíblia diz, Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Ou seja, Deus está dizendo, se você não bate no teu filho, você odeia ele. Eu não estou mandando você espancar teu filho, mas você tem que bater teu filho. Deus estou falando, quem não bate no filho, odeia ele. Por quê? Porque bater no teu filho vai ensinar para ele o seguinte, coisas ruins acontecem com quem faz coisa errada. Você quer apanhar na prisão? Não quer. Então apanha aqui de mim para você nunca fazer nada errado e não ir para a prisão. Aí fica essa palhaçada, não basta a criança, não basta a criança. Deus está falando, se você ama teu filho, você não vai tirar a mão de cima dele. Mas não é para viver com a mão em cima dele também. Você não vai espancar a criança. Mas a Bíblia é clara, quem tira a mão de cima do filho, odeia o filho. A Bíblia diz, Deus corrige aquele quem ele ama e tem por filho. Se Deus bate em você, em alguma fase da tua vida, é porque Deus te ama, Deus não bateria em você se você não fosse dele. Se você suporta a correção, você é filho, você não é bastardo. A direção que a Bíblia não te dá, é aí onde a voz de Deus entra. Por exemplo, na Bíblia não vai estar escrito, e o Hermenegildo vai casar com a Filomena. E o Tiburcio vai casar com, sei lá, com a Trifúzia. Tanto nome esquisito tem hoje. Bíblia está, um homem tem que casar com uma mulher o quê? Que edificular. E a mulher tem que casar o quê? Com um homem que ama a esposa, que vai cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. Aí você tem 2 opções. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Você está desempregado, ok? Aí aparecem 3 portas de emprego. E você tem que escolher qual uma das 3. Uma já é fácil você cancelar. Por quê? Porque uma, você não vai ter tempo de vir na igreja. E a Bíblia diz que quem milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Ou seja, não dá para você ser crente e achar que você está trabalhando tanto e foi Deus que abriu essa porta de emprego a ponto de você não vir para a igreja. Deus nunca ia abrir uma porta de emprego para você que impedisse você de vir na igreja. Desculpe, mas você tem que lembrar que toda vez que você ora para Deus abrir uma porta, 2 se abrem. A de Deus e a do diabo. É você quem tem que ter sabedoria e ouvir a voz de Deus para saber qual que é de Deus e qual que é do diabo. Deus não vai abrir uma porta para você de emprego que vai impedir você de vir na igreja. Desculpa, Deus não vai. Ah, mas Deus sabe que eu estou sofrendo e eu preciso de um trabalho. Deus vai permitir que isso aconteça para que Ele veja qual que é a tua prioridade. Viver da palavra que sai da minha boca ou viver do pão físico? Deus não vai.
Aí vamos lá, se você tem 3 portas de emprego, gente, hoje é diferente, e daqui para frente vai ser bem diferente essa série. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Ok. Aí você tem 3 portas de emprego que você precisa, ok? Uma você sabe que não vai poder vir na igreja, você fala, esquece. Só que as outras 2, você vai poder vir na igreja normalmente. Qual delas que você escolhe? É aí onde a voz de Deus entra. Por quê? Porque a Bíblia não vai dizer sobre isso. E só Deus sabe do amanhã, só Deus sabe qual dessas 2 empresas vai estar aberta até amanhã, até ano que vem, e qual dessas 2 você vai crescer mais. É aí onde você precisa ouvir a voz de Deus. Porque assim como eu precisei ouvir a voz de Deus para escolher com quem eu ia casar, porque eu fui cancelando um monte de pessoa pelo que a Bíblia dizia, tem coisa que a Bíblia vai falar claro para você, isso não, isso não, isso não, isso não, tem 2 opções boas, agora é a hora que Deus vai falar com você. Então anote isso para você não dizer errado. A voz de Deus entra no detalhe, não é onde a Bíblia não fala, não, é no detalhe que a Bíblia não fala, porque a Bíblia fala sobre tudo. Tudo. Se você não orar a Deus, principalmente para comprar uma casa, você vai cometer o erro que eu vi muita gente cometendo. Compra um imóvel, daqui a pouco tem que se livrar do imóvel, porque se mudou de cidade, e aí, teve gente que já viveu isso aqui, e o imóvel que ele teve que vender, desvalorizou, ou então comprou um imóvel, o imóvel ficou em volta de um local ruim, muito mal planejado, e só Deus sabe se o lugar onde você está querendo comprar vai ser seguro amanhã, se vai ser valorizado, ou se tem uma oportunidade melhor para você. Sabe, é impossível você ouvir a voz de Deus e não prosperar em todos os caminhos, principalmente financeiramente. Eu já perdi um valor que eu deixei numa conta bancária minha, dava quase 200 mil reais, porque era em dólar, e eu falei para uma pessoa, não mexe nesse valor. E eu ouvi Deus falando baixinho para mim, arranca. E a pessoa mexeu. E eu perdi. Deus falou comigo? Falou. Eu que não dei ouvido. Porque normalmente a voz de Deus, ela é baixinha. Deus não fala muito alto. Sabe por que Deus não precisa falar alto? Porque só precisa falar alto quem está lá fora. Quem está dentro pode falar cochichando. Quem está perto pode falar cochichando. Sabe por que a Bíblia diz que Elias entrou na caverna e veio o vento forte? Deus não estava nele. Veio o terremoto, Deus não estava nele. Veio o fogo, Deus não estava nele. Até que veio uma voz suave, cochichando. E a Bíblia diz, Deus estava na brisa suave. Por quê? Porque Deus queria que Elias soubesse que ele estava do lado de Elias o tempo todo. E para provar que ele estava do lado o tempo todo, ele cochichou, ele veio na brisa suave. Elias pensava, ouça, Elias pensava que Deus tinha abandonado ele. E Elias falou, me mata. E Deus falou, vou te provar que não te abandonei. Vou fazer um monte de barulho, mas eu vou mostrar para você que eu estou do teu lado no cochicho. Só fala alto quem está lá fora. Quem está dentro, fala baixo. E Deus não vai aumentar o tom da voz. Deus não vai aumentar o tom da voz. É você quem tem que arrancar a podridão do ouvido. Você entende isso aqui? Diga amém. Diz para alguém que está do teu lado, Deus fala baixinho. A propósito, isso não é argumento para você falar, se Deus fala baixinho, eu vou dar glória baixinho. Fica quieto, irmão, vai para outra igreja. Se os anjos gritam, santo, 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 meu irmão, eu grito também, irmão. Tem gente que não entende o que a gente grita, irmão. A gente grita, irmão, porque a gente fica calado em casa a semana inteira, não podendo expressar para ninguém a dor, porque a gente tem que ser a parte forte, e é só na igreja que a gente pode colocar para fora toda aquela desgraça que a gente está enfrentando. Mas tudo bem, isso aí, daqui a pouco você está gritando igual a gente aí. Um monte de gente chegou aqui também e falava, eu nunca vou gritar igual esse povo. Daqui a pouco estava tudo igual nós aí, irmão, pulando uma dúvida. Daqui a pouco, sabe?
Tem pessoa que não compreende, meu irmão, que quanto mais você se relaciona com Deus, mais você compreende que Deus não é uma energia, como os testemunhos de Jeová falam, mas Deus tem poder. E tem hora, irmão, que você sente Deus como se você estivesse segurando um fio desencapado. Tem pessoa que não entende isso. Quanto maior é a tua intimidade com Deus, mais você sente Deus fisicamente, a ponto, meu irmão, que você começa a correr no meio da mensagem. Porque eu garanto para você, quando você vive uma vida extremamente íntima com Deus, rendida em todos os momentos, você começa a sentir Deus de uma forma tão grande, meu irmão, que nem café você precisa para tomar ânimo. Você já sai levantado já de casa bem. Um cafezinho ajuda às vezes, né? Mas por quê? Porque é como se fosse uma energia, um fio desencapado, você sente, sabe? Anote aí para que você lembre. Qual que é a principal diferença entre o ímpio e o crente? A principal diferença entre o ímpio e o crente é que o crente tem uma relação com Jesus pessoal e o ímpio não tem. Sim ou não? Sim. O ímpio não tem. O ímpio pode orar? Ele até pode, mas Deus não vai ouvir. Por quê? Porque Deus vai ouvir a oração de quem? De quem é filho dele. Se você for lembrar no caso de Cornélio, ainda que Cornélio não tivesse nascido de novo, Cornélio era um homem temente a Deus. Tanto que Deus mandou, vai lá e pega ele. Você tem que compreender que eu, você e talvez alguém que está do seu lado, não sei, mas eu e mais alguns aqui, qual que é a forma como a gente toma uma decisão comparado ao ímpio? O ímpio, quando precisa aceitar um emprego ou tomar uma decisão, o que ele faz? Ele estuda todas as opções, coleta todas as informações e aí ele avalia qual que vai ser a melhor. A gente não. A gente, quando a gente tem que tomar uma decisão, primeiro, a gente avalia tudo. Por quê? Porque às vezes na avaliação Deus já vai falar, esquece. Está na Bíblia, esquece. Na avaliação Deus vai falar, esquece. Você entende isso aqui? Diga amém. Vai comprar uma coisa roubada, esquece. Então primeiro a gente avalia, para não ter que ficar vindo a Deus e falando, Senhor, deixa, dá uma avaliada que na minha Bíblia, na minha palavra já está escrito já. Tá bom? Então primeiro a gente avalia. Depois que a gente avalia, a gente ainda vem para Deus e fala, o que o Senhor quer? Por quê? Porque o fato do crente ter avaliado não diz para ele que ele deve tomar decisão, porque o crente sabe, só Deus sabe do amanhã. E hoje eu estou vendo que é 5 pães, 2 peixes. A lógica diz, não vai dar certo. Mas só Deus sabe se amanhã 5 pães, 2 peixes vai ser multiplicado. Na lógica, eu estou vendo o seguinte, é um lugar ruim, não é uma coisa boa, mas deixa eu esperar a voz de Deus falar comigo, porque quem sabe a voz de Deus vai falar para mim, para me abraçar e aceitar. Por quê? Porque só Deus sabe do amanhã. Irmão, é impossível você viver uma vida segura, sem ter medo, se você não viver uma vida plena ouvindo Deus. Por quê? Porque só Deus sabe do amanhã. Só Deus sabe se a empresa vai continuar aberta, só Deus sabe se a pessoa com quem você quer se casar vai continuar fiel até o final da morte, até o final da vida. Então somente Deus sabe, e você tem que garantir que você em toda decisão grande, que a Bíblia deixa para você, talvez uma possibilidade de não ser aquilo, eu preciso ouvir Deus. Deixa eu ouvir Deus. Então qual que é a principal diferença entre nós e o incrédulo? O incrédulo reúne as informações e ele toma a decisão baseado na lógica. Nós tomamos decisões baseadas na lógica? Não. Nós tomamos decisões baseadas na orientação divina. É por isso que, se você é crente, tu é maluco aos olhos de alguém. Não tem como. Não tem como você ser crente e alguém não falar que tu é louco. Porque em algum momento Deus vai falar para você, pega. Ah, não, mas senhor, pega. Mas todo mundo rejeitou, pega. Mas ninguém comprou, pega. Mas todo mundo correu, pega. Ah, mas Senhor, é o pior lugar, pega. Mas Senhor, todo mundo passou por lá, deu errado, pega. Por quê? Porque só eu sei do amanhã. Então anote para você nunca esquecer. Como que você toma decisões? Você coleta informação, avalia e ainda assim deixa para Deus decidir. Até mesmo por quê? Porque tem vezes que as informações, Cliver, vai mostrar que é favorável. Não, pode ir. E Deus vai falar, vai dar errado. Você vai ver um barco grande, forte, e você vai falar, isso aqui vai rachar. Vai vir uma tempestade aí. Você lembra que o apóstolo Paulo disse
Rapaz, vai dar um vento aqui que vai arregaçar. Não, mas barco é forte. Olha isso aqui é madeira bruta. Você acha que é... Rapaz, parece bom de vista. Deus já sabe daqui a algumas horas o que vai acontecer. Deus me falou, isso aqui vai ser arregaçado, vai quebrar, não vai sobrar nada. Aí todo mundo para água abaixo. Vai ficar só as cargas aí boiando. E, bom, está falado. Então é impossível a gente viver uma vida ouvindo Deus e ser entendido por quem não ouve Deus. Porque quem não ouve Deus vai falar, não, fica em casa, não vai na igreja. E aí é época de pandemia e Deus está falando, mas tu vai na igreja, porque eu vou te proteger. Isso aí é para outra vez, depois você deixa. Você lembra quando você era criança, se é que você foi criança um dia, né? Que teve gente que, sei lá, parece que nasceu, tipo, curioso caso de Benjamin Button, já nasceu já velho. Tem gente que eu acho que nasceu velho, irmão. Sabe, tem um povo na igreja que é cara carrancuda, não dá um sorriso. Tem gente que é chato pra caramba. Quando você era criança, você fazia uma brincadeira que eu acho que todo mundo já fez aqui. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Adivinha quem? Não. Eu vou falar uma coisa sinceramente. Eu quase nunca errava. Por quê? Porque eu só errava quando quem brincava comigo era alguém de longe que eu não via muito. Como, por exemplo, uma tia minha, que eu via ela raramente, morava no Rio de Janeiro, e tadinho, um dia eu fiz ela passar vergonha. Brigou comigo, eu fiquei lá. É fulano? Não é. É Beltrano? É. Até que a pessoa deve se entregar, pô, mas você não conhece a minha voz? Desculpa, eu não conheço a voz. Por quê? Porque eu tenho facilidade em discernir a voz de acordo com o nível de intimidade que eu tenho. Eu sei reconhecer a voz de acordo com o nível de intimidade que eu tenho. Você acha que a minha esposa tem que ligar para mim e falar, amor? Não. Ela pode ligar e falar, traz isso. Ela não precisa falar, sou eu. Ela pode pegar o teu telefone. Você acha que ela tem que falar, é a Marjorie? Tem que falar. A voz da pessoa é identificada pelo quê? Pela intimidade. Pergunta que eu faço não é se você está ouvindo Deus, é se você está brincando com Deus de adivinha quem é ou não. Porque tem gente aqui que está há anos brincando com Deus de adivinha quem é. Deus está falando com você e você está, não, mas será que é o Senhor? Mas será que é o Senhor? Pastor, então como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Eu acabei de chegar na igreja, vou dar uma notícia boa para você, irmão. Essa notícia aí, você tem que dar um pulo depois. Intimidade. Entenda isso aqui, vamos lá, só me dar um exemplo. Eu tenho o Manuel e o Samuel, para quem não sabe, gêmeos. Os dois têm 6 anos. Se eu deixar eles com você por uma semana na tua casa e viajar, quando eu voltar, se você falar para mim que um deles falou algo, você nem tem que falar para mim quem falou. Se você falar a frase, eu já sei de falar, só que quem falou foi Manuel. Porque eu conheço tantos dois que eu sei que isso o Samuel jamais falaria. Irmão, tem um nível de intimidade com Deus que você alcança, que qualquer pessoa que vier falar uma bobagem para você, tentando te manipular, você fala, meu querido, desculpa, isso aí não é Deus. Eu sei como ele fala comigo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, não seguirão estranho. Desculpa, eu não vou cair nessa tua de eis que falo contigo, eis que vou dar um tapão na tua cara. Sai daqui, filho de Satanás, Beelzebu, demônio. Não tenta tirar minha paz, eu sei a voz, porque eu conheço, eu sou ovelha. Diz aí para alguém que está do teu lado, diga, eu sou ovelha. Diz para outra pessoa, está entendendo porque eu cheiro assim? Então, quando você entende que intimidade facilita você discernir a voz, você entende uma coisa. Eu tenho intimidade com os meus filhos baseado em 6 anos que eu tenho eles. Eu conheço os gostos da minha esposa baseado em 12 anos. Porém, a nossa relação com Deus, anote, não é baseada em anos. Não! É baseada em decisão. Porque tem gente que está na igreja há 3 meses e ele ouve Deus mais claro do que alguém que está há 30 anos. Ah, irmão, isso era para você estar dando glória. Eu estou na igreja há 60 anos, estou nem aí, burrão. Estou nem aí, 60 anos que você não ora todo dia, 60 anos que é tudo do teu jeito. Você acha que eu estou intimidado porque você tem 60 anos?
relação com Deus não é baseado em anos, é baseado em decisão. Por quê? Entende isso aqui, vou te dar um exemplo, só para você entender isso aqui. Irmão, eu tenho que dar vários exemplos para você entender como é que é a relação com Deus. Você já viu casal que se divorciou depois de 25 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos? Aí às vezes o que ele fala? Eu não conhecia ela. Pô, irmão, peraí, como é que você não conhecia uma velha de 50 anos? Está com você 50 anos na mesma cama. Sabe como não? Por quê? Ele acordava, saía de casa, ou ficava trancado dentro de si, e ele nunca conversou com ela para saber do que ela gosta. E como é que você vai conhecer alguém com quem você não conversa? Quanto mais tu conversa, mais tu conhece. Eu posso conhecer uma pessoa em 3 meses melhor do que alguém da casa dele conhece ela em 30 anos. Baseado no quê? Decisão. Eu quero falar com você. Deixa eu falar com você, vamos conversar. Me diz o que você gosta. Me diz o que você espera de mim. Irmão, isso aqui era para você dar num código mais alto. Por quê? Porque a intimidade com Deus vem de decisão. Não vem de tempo de igreja. Não vem. Se viesse, então como é que tem tanta gente na igreja que fica 10 anos, depois de tantos anos na igreja, pega, sai, abre o ministério e quebra a cara? Não ouviu a voz de Deus? Não é o gostosão? Não era o pastorzão? Então, é porque discernimento depende de intimidade. Eu sei quem é quem baseado na intimidade, mas essa intimidade vem de uma decisão. Por quê? Tem gente que acorda no dia e das 24 horas do dia, sabe quanto tempo que ele se relaciona com Deus? 2 minutos. Só para você ter uma noção disso aqui, como é que isso aqui é triste. Triste, mas isso aqui é sério. Você tem 52 semanas no ano. Você tem 8.766 horas no ano. 8.766 horas. Me faz um favor, não vamos mentir não, mas anota aí. O ano tem 8.766 horas. Anota aí, 8.766 horas. Então, a minha pergunta é, quanto tempo dessas horas você se relaciona com Deus? Você quer que eu te dou os dados? Alguns aqui se relacionam com Deus 5 vezes na semana, 2 minutos por dia. Faz aí, você tem calculadora? Faz aí para mim, 365 vezes 2. Divide por 60. Não precisa de supletivo para mexer na calculadora, Rodrigo, pelo amor de Deus. Hã? Então peraí, 12 horas. Então se você é o tipo de pessoa que faz todo dia uma oração de 2 minutos, só 5 dias na semana, você orou no ano 12 horas, e no ano tem 8.766 horas. E você acha que desse jeito você vai conseguir dar um passo largo e viver experiências grandes e fazer grandes obras, porque tudo que você tem é fé. Tu tem tanta fé assim? E quando Deus te mandar fazer algo que vai parecer esquisito, como é que você vai saber que é Deus que está falando ou não? Está respondido. Está respondido. Como é que você pode dizer que você tem certeza que Deus vai prosperar você financeiramente, sendo que a porta que Deus abre para você, você está achando esquisita, e é Deus, e você fala que não é Deus, porque Deus não falou com você, mas Ele está falando, é que você não está ouvindo Ele, porque Ele fala baixinho, e você não está ouvindo Ele, porque Ele fala baixinho. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque tudo que você faz é orar 2 minutos por dia. Não gostei, azar o teu. Não fica me perturbando para covar depois. Ai, pastor, minha vida está travada. Claro que está. Você está brincando com Deus, já adivinha quem é? Quem é que está falando comigo? É o diabo ou é Deus? Aí eu não sei se isso aqui é coisa da minha cabeça. Já deveria. Como é que pode, irmão, em 3 meses de convertido, você ter dificuldade de ouvir Deus? Graças a Deus por essa série, porque a gente vai tirar o atraso da tua vida. Diz aí para alguém que está do teu lado, você está entendendo, irmão? Vamos entrar onde eu quero entrar. Pergunta para alguém que está do seu lado, você sabe como você faz para ouvir Deus? Pergunta, você sabe como?
Alguém responda para mim, como que eu faço para ouvir Deus? Alguém tenta responder. Não tenha vergonha não, não é pegadinha não. Ninguém? Não, depois eu falaria que é verdade depois dessa. Eu te dou um beijo depois aí, um abraço. Eu sou corintiano, fique em paz. É aquele beijo sagrado. Anote isso para você entender. Ouvir Deus não é algo que eu faço, é alguém que eu sou. Pastor, a frase é esquisita. Exatamente. Ouvir Deus não é algo que eu faço, é alguém que eu sou. Eu vou te provar isso. Ouvir Deus não é algo que eu faço, é alguém que eu sou. Eu não posso fazer nada para ouvir Deus. Eu posso fazer para melhorar como eu ouço. Mas para ouvir Deus, eu só posso ouvir se eu for dele. Entenda isso. O que eu faço para ouvir Deus? Não dá para fazer algo. Ouvir Deus não é algo que você faz, é algo que você é. Diz aí bem forte quem entende isso aqui, diga assim: eu sou alguém que ouve a voz de Deus. Sabe por quê? Olha para alguém e diga assim: eu sou ovelha. Olha para outra pessoa e diga de novo: por isso que eu cheiro assim. Jesus disse: as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem crê em mim, quem me segue. Quer dizer então o seguinte, que quem crê em mim, vamos ler aqui rapidinho, João capítulo 10, estamos já avançando já. João 10 verso 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, vamos lá, o que não entra na porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Verso 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Não tira da tela, mas só para você entender isso aqui. Se você vai para um fazendeiro, sabe, experiente, não que nasceu outro, mas um fazendeiro mesmo, um pastor, vamos melhorar, um pastor mesmo, ele vai te dizer isso. Se ele pega o rebanho dele e põe junto com o teu rebanho, no mesmo local, ele não precisa falar qualquer qual. Ele sai e ele faz um barulho com a boca, o outro faz, e ela segue. Ela não muda. Por quê? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quer dizer que, para ouvir minha voz, não tem que fazer nada, só tem que ser minha ovelha. Por quê? Porque ouvir minha voz não é uma habilidade que você alcança, é uma habilidade que você ganha. Se você não entender isso, você não vai entender que Deus está falando com você faz tempo acerca do teu trabalho, do teu filho, e você não está entendendo. Por quê? Porque desde que você nasceu, tem uma vozinha baixinha lá falando. Já está dentro, ok? Vamos lá, vamos continuar. Para este o porteiro abre, ok, verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de todo modo não seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está falando aqui simplesmente isso, que ele é o bom pastor, e o diabo é o ladrão e o salteador. Aí mais uma vez, tem aí um camarada que quer falar: não, mas ali Deus está falando do mercenário. O mercenário é usado pelo diabo. O diabo não vai atrapalhar a tua vida pessoalmente, ele vai usar alguém de carne e osso. Você tem que entender isso. E quem que ele vai usar? O mercenário. Então, Deus, Jesus o Cristo, ele é o bom pastor. E ele pega você para te levar o quê? Para pastos verdejantes, para que você tenha vida e vida com abundância. Por isso que o salmista diz, isso eu vou continuar semana que vem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz, não é eu deito, é Ele quem me faz deitar. Por quê? Porque se eu sou a ovelha, tudo que eu tenho que fazer é seguir Ele. Por quê? Porque Ele sabe onde eu vou ter pasto verdejante, que emprego eu vou ter pasto, que emprego eu não vou ter pasto, que casa eu vou ter descanso, que casa eu não vou ter descanso, que família eu me envolver vai me trazer paz, que família não vai, que casamento, Ele sabe. Então tudo que eu tenho que fazer é calar a boca e guardar minha decisão para mim mesmo e seguir Ele. Acabou. É fácil. Irmão, viver com Deus é fácil. A gente que complica. É fácil. A gente tem que só ficar quieto. Deixa que Deus está. Ok. Aí ele diz de uma forma bem clara o quê? Que quem segue ele é ovelha. Então entenda isso. Quando alguém fala para você: como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? A tua resposta tem que ser: querido, ouvir Deus não é uma coisa que você faz, é alguém que você é.
Porque se você não é uma ovelha, você não pode ouvir. Jesus já disse, quem ouve a minha palavra é meu, quem não ouve não é meu. Quer dizer o seguinte, que só ouve quem é ovelha. E quem é ovelha? Quem me segue. Então diga para alguém que está do seu lado, ouvir Deus não é uma habilidade que eu alcanço. Diga, é uma habilidade que eu ganho e amadureço. Entende isso aqui? Só para você entender. Uma criança, ela nasce com potencial para andar e para falar, sim ou não? Já nasce andando e falando? Não tem que aprender? Você, quando nasceu de novo, já nasceu de novo. Irmão, do dia em que você entregou tua vida para Jesus, naquele dia você já começou a ouvir a voz dele e você não sabia. Mas é que tu tem que vir aqui para melhorar a tua habilidade e discernir a voz de Deus da voz do diabo. Está sendo bom para alguém? Diga amém. Para a gente continuar e seguir. Todo crente pode ouvir a voz de Deus? Não. Porque se pode, quer dizer que ele pode não querer ouvir. Todo crente é obrigado a ouvir a voz de Deus. Entenda, minha esposa, ela pode não querer me ouvir, mas ela não pode não querer ouvir Deus. Por quê? Porque aquele que o Pai me deu, ninguém as arrebata da minha mão. Quer dizer, irmão, que tu pode ser uma ovelha minha na droga, você pode ser uma ovelha minha no tráfico, tu vai me ouvir. Tu pode ser uma ovelha minha desviada, você pode estar no prostíbulo, tu vai me ouvir. Tu pode ser uma ovelha na cachaça, mas tu vai me ouvir. E você vai me ouvir dizendo, volta que eu estou te esperando. Você pode ser uma ovelha depressiva na ansiedade, mas tu vai me ouvir. Uma ovelha não pode ouvir, ela é obrigada a ouvir. Por quê? Porque é da tua natureza. A minha pergunta é, você vai facilitar ou não para mim te levar para Pastos Verdejantes? Daqui até o final dessa série, eu vou te ajudar a identificar a voz de Deus melhor, a como colocar a voz de Deus em xeque, ou seja, provar a voz de Deus, como pedir sinal. Eu só não quero que você fique achando que você já entendeu tudo, porque daqui para frente Deus vai melhorar. Diz aí para alguém, amém, irmão? Amém. Então tá bom. Vamos continuar aqui então. Quando você entende que a voz de Deus é uma habilidade, anote aí 3 verdades sobre a habilidade de ouvir a voz de Deus. 3 verdades sobre a habilidade de ouvir a voz de Deus. De novo, ouvir a voz de Deus não é algo que você faz. Ouvir Deus não é reflexo da sua atitude, é reflexo da sua identidade. Eu sou alguém que ouve Deus. Eu não me tornei alguém porque eu orei. Não. Orar vai me ajudar a melhorar a forma que eu ouço. Ok? Primeira verdade sobre essa habilidade. Anote. Ela é inata. Inata. Inata significa o seguinte, que é natural, está aqui dentro. Inato significa que está embutido. Você, quando nasceu da tua mãe, não tinha essa habilidade em você. Por quê? Porque você nasceu do pecado. Adão caiu e todos caímos junto com ele. Amém? Amém? Quando você se converteu, o que nasceu em você? O teu corpo ou o teu espírito? O teu corpo é imperfeito ou perfeito? Imperfeito. Mas o teu espírito hoje, ele é perfeito ou imperfeito? O teu espírito se parece 100% igual a Deus, sim ou não? Sim, senão você não entrava no céu. Teu espírito é totalmente perfeito, ele é santo, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Tua mente está sendo lavada, teu corpo será transformado. Então, quando você nasceu de novo, teve uma troca de DNA. Deus colocou o DNA dele em você e agora você é semelhante a ele. Ah, pastor, mas espera aí, a Bíblia diz que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus até o homem ter caído. Quando o homem caiu, parte da imagem e semelhança morreu. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus se parece assim, mas Deus é espírito. Deus tem uma forma. Ele não é tangível, ele não é palpável, ele não tem um corpo, mas ele tem uma forma. Tem uma forma. Se você não entende isso, pensa num fantasma.
Talvez a coisa mais, se você compreende um pouco que muito da coisa que a ciência ou que a loucura fala é baseado na experiência pessoal, você entende que isso é fato, ok? Então, quando você nasceu de novo, o que renasceu em você? A imagem e semelhança. Então, você é semelhante a Deus. Ok, você é semelhante a Deus. Se você é semelhante a Deus, há uma regra na natureza: semelhantes se comunicam. Na natureza, semelhantes se comunicam. Pense nisso comigo. Você consegue falar com o cachorro? Falar mesmo. Fala. Todo mundo agora, ninguém quer falar, né? Que você é um cachorrinho. Se você consegue falar com o cachorro, então me diz o seguinte: se eu for no teu cachorro e falar, ih, coisinha feia, ai, coisinha idiota, é o cachorrinho mais idiota que eu já vi na minha vida, ele vai se ofender com o que eu falar? Não, com a vozinha fina, ele vai. Por quê? Porque semelhantes se comunicam. Quem não é semelhante não se comunica perfeitamente. Teu cachorro, eu posso chamar ele e xingar ele e falar, ih, totozinho feio, é feio igual o diabo, carinha de punk, carinha queimada, ô desgraçado, ô bonitinho. Aí ele fica... Aí você fala, tá entendendo o que eu tô falando, tá entendendo, desgracinha, filho do cão, filho de Satanás, tua mãe é uma cachorra, teu pai é um cachorro, teu irmão é um vagabundo, vira-lata, e vai... Ele não entende. Agora, vamos falar a verdade, um cachorro latindo para outro cachorro, se entende ou não? Eles não falam igual a gente vê naqueles filmes, eles falando, mas eles se entendem. Por quê? Porque é natureza, semelhantes se entendem. Deus fala com você naturalmente desde que você se converteu, se entregou, nasceu de novo. Por quê? Porque hoje você tem a semelhança dele. Então é inato, está entendendo? Entende isso aqui? Diga amém. O seu corpo volta para o pó, mas você não volta para o pó. Por quê? Porque você mesmo não veio do pó, você veio de Deus. Tá bom? Segunda verdade sobre isso aí, é aprendida. É inata, é aprendida. Ou seja, a capacidade, a habilidade de ouvir Deus, ela é inata, já nasce comigo, mas também ela é aprendida. Peraí, como assim, pastor? Se é inato, já é embutido, para que eu tenho que aprender? Volta ao exemplo da criança. A criança nasce com potencial para falar, mas você tem que mandar ela para uma escola, senão ela vai crescer e vai continuar falando E muita gente que não aprende a ouvir Deus, vai continuar misturando a voz de Deus com a voz do homem. Já está dentro, ele fala com você, você não sabe discernir, você entende isso aqui? Diga amém. Aí vem um terceiro, que é mais complicado, é amadurecida. Ela é inata, ou seja, desde que eu nasci de novo, já está dentro de mim, eu ouço Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Não tem como você não ser crente e não ouvir Deus, você ouve Deus. Segundo, é aprendida. Só porque eu ouço ele não quer dizer que eu já sei de tudo. Eu tenho que aprender a identificar a voz dele. Igual uma criança tem que aprender a falar palavras, falar gramática. Mas além de ser aprendido, eu tenho que aprender a amadurecer. Por quê? Toda criança tem que amadurecer o que aprende, sim ou não? Por quê? Porque se a criança não amadurece o que ela aprende, ela vai chegar e alguém vai falar, nossa, você é gordo. Nossa, como você é feio. Aí você tem que ensinar para uma criança, você não chama alguém de gordo. Você não pergunta para a vovó que idade que ela tem. Alguém vai entender. Você não fala para alguém que alguém é velho. Por quê? Porque isso não é certo. Só porque você quer, você não deve falar. Da mesma forma, quando você aprende a ouvir Deus, se você não amadurecer, você vai achar que toda forma vai ser sempre a mesma forma. Não, Deus fala comigo quando eu abro a Bíblia e ponho o dedo. Vai nessa. Um dia você vai pôr o dedo, vai estar escrito, capítulo 24. Deus, o que é isso? 24, eu sou homem, não sou do jogo do bicho, você entendeu, né? Então tem que amadurecer. O que significa amadurecer? Aprender é entender o seguinte, Deus fala comigo de várias formas. Amadurecer é entender o seguinte, Deus não vai falar comigo só dessa forma. Aprender é entender, Deus pode falar comigo através de uma criança. Uma criança pode estar brincando com outra e eu ouvir um falar uma coisa para outra e eu ouvir de fora que é Deus falando para mim. Eu já te falei de experiência que eu tive, que eu vi uma placa escrita pare e Deus falou para mim, para! E eu dei meia volta e voltei para casa. Porque eu ia tomar uma decisão complicada. Agora, você acha que o tempo todo eu vou achar que Deus vai falar comigo através da placa? Eu tenho que amadurecer. Anota aí, 5 coisas que você tem que tomar cuidado. A gente já está chegando já perto do fim. 5 coisas que você tem que tomar cuidado sobre a forma como você ouve a Deus, tá bom?
Primeiro, caixinha de promessa. Caixinha de promessa, Deus pode ter falado com você através de uma delas. Vamos falar a verdade, quem aqui já ouviu Deus falar com você através de uma caixinha de promessa? Para de ser mentiroso, meu irmão. Para de ser mentiroso. Deus já falou com você. Até que tu estava sem dinheiro para pagar a conta de água, de luz. E apareceu lá. Ele suprirá todas as suas necessidades, segundo as riquezas da sua glória, que isso Jesus... Deus vai trazer dinheiro, vai trazer. E ele não trouxe, sabe por quê? Porque lá não estava escrito, vai ter com a formiga, preguiçoso. E às vezes, Deus não vai falar para te aconselhar e te consolar. Às vezes Deus vai falar que é para te dar um tapão, um safanão, levanta a cama sem vergonha, vai trabalhar. Não quer comer? Não trabalha. Já viu palavra dura na caixinha de promessa? Você já viu? Então, só porque Deus falou com você uma vez através dela, quer dizer que você tem que fazer dela a única forma de Deus falar com você? Por quê? Porque tu tem que amadurecer na habilidade de ouvir Deus. Deus falou uma vez, não é sempre. Para de ficar graça. Segundo, essa aqui, meu irmão. Ô Senhor, o Senhor sabe, estou passando uma luta. Aí, Senhor, me ajuda. Me ajuda com meu pai. Me ajuda com meu pai. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Gênesis 19, 33. Você ri, meu irmão? Você vai fazer isso com teu pai? Vai dar vinho para ele, vai deitar e vai transar com teu pai? Mas está escrito na Bíblia. Elas fizeram isso com o pai. Deus já falou comigo assim muitas vezes. Muitas. Aí você ainda mede, não dá para Apocalipse, deixa eu voltar para ai. É isso. E Salomão gerou Roboão e Roboão. Peraí, Senhor. E Jesus saindo foi a... Peraí, Senhor, peraí. Pode ter dado certo? Sim, nem sempre. Amadureça. Terceiro, escolher um texto baseado na idade ou no ano que nasceu. Esse é um método que tem gente que faz isso. Sabe que método que é esse? Bom, eu nasci em 1993, então eu vou pegar os primeiros 2 dígitos e escolher um capítulo. Os outros 2 escolher um verso. Então, peraí, vou achar. Capítulo 19, tem na Bíblia? Tem. Verso 93, tem? Não tem. Salmo 119 tem, mas Salmo não é capítulo. A maioria dos capítulos vai até verso 50. Então quer dizer o quê? Que se eu for achar que Deus vai falar comigo assim, eu estou lascado, porque não tem verso para mim. Por quê? Porque eu nasci em 93. Eu tenho que ter nascido em 1930, porque aí eu vou achar capítulo 19, verso 30. Aí para vocês que são velhos, você vai achar de sobra. Passou de 1950, você está lascado. Deus, eu já vi gente falar, não, olha só, pastor, eu nasci no dia 20, no mês 4. E olha o que ele diz, Salmo 20, no verso 4. Ou sei lá, outro verso. Pode ter dado certo? Pode, eu não vou mentir, pode. Mas não é uma coisa que você tem que fazer isso fixo. Aí vem o quarto, que é o mais complicado. Sorteio. Eu não estou falando da gente não fazer sorteio, pelo amor de Deus, a gente fez muito e vai continuar fazendo muito para comprar coisa para a igreja. Mas tomar decisão baseada no sorteio é complicado, sabe por quê? Porque muita gente faz isso baseado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como é que eles faziam? Quando eles queriam resolver um conflito, escrevia um nome, misturava, tirava. Aí a gente vê isso acontecendo onde? No Novo Testamento. Quando? Em Atos. Judas morreu, só que a ordem de Jesus foi, vai e me espera até descer o Espírito Santo. Não é para fazer política de igreja ministerial, não é para fazer assembleia geral, ordinária, extraordinária, cala a boca, senta lá e me espera que eu vou descer o Espírito Santo em vocês. Mas Pedro, cabeça dura como sempre,
Chegou lá, não é bom que a cadeira fique vazia. Temos que escolher. E Deus falando, eu não mandei nada disso, eu mandei me esperar. Quem que eles escolheram? Matias. Agora eu pergunto, que impacto Matias teve? Que livro que ele escreveu? Ah, pastor, mas peraí, teve apóstolo também que não escreveu nada. Só que você esqueceu de um princípio. Deus tem um princípio, que onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. E Judas abundou no pecado. E quem eu escolhi para superabundar na graça? Paulo. Por isso que eu vou mandar vocês esperarem o Espírito descer. Porque se vocês tiverem o meu Espírito, quando eu falar que é Paulo, vocês vão aceitar. Vocês não vão ficar falando igual Ananias. Mas é mesmo ele que o senhor quer? Aí Deus escolhe Paulo. Eles falam, não, Matias. Por quê? Sorte. Você não pode escolher isso. Tem gente que escolhe o que? No unidunité. Senhor, vamos lá. Qual que o senhor quer? Unidunité. Sala, meningue. O sorvete colorido foi você. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse da. Mas como eu quero, e aí você fica enrolando até. Aí vem o quinto, pior, aclamação. Não, a voz da maioria é o que Deus quer. Ah, é, bonitão? Então você está lascado, porque se a voz da maioria é o que Deus quer, então você não deveria estar onde está. Aclamação é bom em democracia, não em teocracia. Sabe por quê? Porque na teocracia é a vontade de Deus que é soberana, e na democracia é do povo. E tem pessoa aqui dentro que sabe disso, que se dependesse das pessoas, você não estava onde você está, não tinha o que você tem. Se dependesse da maioria concordar com o teu sucesso, eles não tinham aceitado você. Aí você quer escolher ouvir a voz de Deus por aclamação? O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso? Deixa eu ver, eu perguntei para 4, 3 falaram. Então eu acho que é isso mesmo, que é a vontade de Deus. O catolicismo escolhe até hoje papa assim. Mas peraí. Então se tem que ser por aclamação, então a vontade de Deus está zerada. Põe na tua cabeça, não toma decisão baseado na quantidade de pessoas falando. Não tome, é aí onde eu vejo que você é um líder mesmo. Porque um verdadeiro líder sabe, está todo mundo falando não, mas Deus falou que vai, acabou. Você tem que ser forte para ser abençoado, irmão. Você tem que parar no meio da multidão e falar, não vai, acabou. Se quiser me mata, e depois Deus me ressuscita, ou faz alguma coisa, mas Deus falou para mim que não vai, acabou. Aí às vezes Deus faz aquilo que Ele faz, Ele abre a terra, engole o povo, Deus arrebenta com o rebelde. Mas quando você de fato entende que Deus não fala por aclamação, você vai entender que tem hora que Deus vai falar para você, faz isso, e a Maria vai falar, não quero. E você vai falar, mas será que é do Senhor? Porque se fosse do Senhor, eu acreditaria que todo mundo queria. Vamos falar a verdade? Alguns de vocês casaram com uma mulher ou com um homem que a tua família odiava. Hoje, todo mundo ama ele e ele quem sustenta todo mundo. Era de Deus? Era Deus. 3 conversas, e eu termino nisso. 3 conversas que Deus sempre vai ter com você. Primeiro, Deus ele vai falar com você para te direcionar. Segundo, consolar. E terceiro, revelar. Deus fala com você apenas 3 coisas. Só tem 3 coisas que Deus fala com você. Para te direcionar, te consolar e te revelar. Te revelar algo da palavra, não algo que você pode inserir, porque maldito é aquele que insere ou retira qualquer coisa desse livro. Mas revelar textos que se você junta, você tem uma compreensão da perspectiva divina. É onde a gente fala, pastor, que revelação foi essa hoje? Que palavra de Deus foi essa hoje? Ou então, Deus revela o que está acontecendo na vida de alguém. Agora entenda isso que é importante. Deus quer falar com você todo dia. E Ele vai falar com você todo dia, mas não sobre tudo. Sobre direção, Ele não vai falar todo dia. Sabe por quê? Porque a direção de Deus é muito poderosa para Ele ficar falando o tempo todo. Agora levanta. Agora, irmão, desculpa. Se você acha que Deus vai ficar falando com você o tempo todo, vai para lá, vem para cá. Mentira. Ele não fez isso com Abraão. Ele não fez isso. Para isso Ele te deu a Bíblia, que é para você tomar decisão. Fuja da aparência do mal. Eu não vou ficar falando para você, não vá naquele bar. Não vá lá. Você está acabando de se recuperar. Você acha que eu vou falar para você, vai naquele bar? Eu sei que você não vai beber, você vai almoçar e ter um encontro de negócios, mas eu estou falando para você, não vá lá. Não vá lá. 3 palavras, 3 conversas que Deus sempre vai ter com você. Deus sempre vai conversar para te direcionar, para te consolar ou para te revelar. Essas outras 2 coisas, Ele pode falar todo dia. Irmão, todo dia, Deus pode mostrar para você algo novo na palavra.
Não é algo criativo. Mas olha, entenda o que eu estou falando de fato aqui. Entenda de fato o que eu quis dizer quando eu mandei escrever isso. Deus pode revelar para você todo dia o que está acontecendo na vida de alguém? Sim. Deus pode te consolar todo dia? Sim. Deus quer falar com você todo dia, mas direção Ele não vai dar todo dia, porque para isso Ele te deu a Bíblia. Irmão, pensa comigo, você tem 80 anos de idade, e você tem um filho de 40, você gostaria que teu filho ficasse para você: pai, posso comer? Ai, que roupa que eu ponho? Eu sei que tem filho mimado que faz isso até hoje. Eu fico louco da vida, que eu vejo às vezes pessoa que tem 20 anos de idade e não sabe pedir um prato de comida. Ai, o que você pede? Tem uma pessoa, sabe, na minha família é complicado, não sabe pedir um prato de comida. Eu saio para jantar com a minha esposa, com essa pessoa, ela toda vez: o que você pediria? O que você pediria? Agora, a pessoa que está de fora acha que isso é bobagem. Quem está de dentro e ouve Deus sabe, está perdida, nem sabe o que vai ser da vida, porque nem consegue decidir um prato direito. Ah, pastor, não é nem assim. Quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. A pessoa fica lá: ai, que roupa que eu uso? Ai, desculpa, mulher, eu entendo você quando pergunta para alguma: ai, que roupa eu uso? Agora, quando você fica demais dependendo da informação, você já está mostrando já que existe um vazio dentro de você, que você não sabe o que Deus tem para a tua vida. Coisa simples, a gente vê o tamanho do buraco. Aí, ouve isso, estamos chegando aqui. Tem gente que acredita que Deus vai falar o tempo todo com ele sobre direção, e direção é um ponto que eu quero terminar. Deus não vai falar todo dia. Por que não? Porque direção é uma coisa que, se Deus falar para você e você estiver no caminho certo, Ele só vai falar quando você tiver que mudar de direção. E se Ele falar e você tomar errado, Ele só vai falar quando você decidir voltar atrás. Ok. Direção é o seguinte: eu vou falar, vai, foi, não vou falar mais nada até você chegar lá na frente e eu falar, vira à direita. Vai, não foi, não vou falar nada até tu voltar atrás. Você põe lá no Waze. Aí o Waze fala: agora ande 80 quilômetros à frente. O que ele faz? Por 80 quilômetros ele fica calado. Ele não fala: parabéns, você está indo bem, continue, parabéns. Não, ele fica calado. Por quê? Porque tu está no caminho certo. Muitas vezes Deus para de dar direção para você, Ele fala o tempo todo com você, sobre pessoas, sobre consolo, mas direção sobre o que fazer no trabalho, por aí vai, Ele para de falar. Ele passa às vezes até alguns anos sem falar. Por quê? Porque é bem provável que você está no caminho certo, ou é provável que você está no caminho errado, e Ele está esperando você voltar. Por quê? Você lembra que Abraão, pense nisso, você lembra que Abraão, ele ouviu Deus dizer, no capítulo 12, ele ouviu Deus falando: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ok, aí ele vai, só que Deus só volta a falar com ele no capítulo 13, é um capítulo só. Na vida real, foram 3 anos que Deus ficou sem falar com ele. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou Abraão sair, Deus mandou Abraão sair, ele e Sara, Deus não mandou levar Ló junto. E Abraão levou Ló. E enquanto Abraão não se desfez de Ló, Deus não falou com ele. Por quê? Porque eu não vou ficar dando direção nova para quem não me obedeceu direito desde a primeira vez. Resolve o teu erro, larga ele, põe ele para fora. Quando você der meia volta, fizer um retorno e fazer do jeitinho que eu te mandei, aí eu falo de novo com você. Eu não mandei você chamar ninguém para estar com você nisso. Quando você pôr esse sócio para fora, essa pessoa para fora, aí sim eu falo de novo. Agora para fazer isso. Deus para de falar? Sim. Sobre direção. Sobre o resto ele fala o tempo todo. Irmão, durante 3 anos, Abraão ficou sem ouvir Deus. Aí você pensa: nossa, coitado dele, né? Não ouviu Deus, deve ter sofrido demais. Não, irmão, sabe por quê? Nesses 3 anos ele foi para o Egito, conheceu o faraó, apertou a mão de faraó, teve livramento, Deus protegeu ele no Egito. E o que tem de gente que está sem ouvir Deus porque tomou a decisão errada, mas está conhecendo gente importante, está indo em jantar grande, está viajando para o exterior,
está conhecendo um monte de pessoa, e ele acha, Deus está me abençoando, Deus está me protegendo, o carro quase bateu, e Deus está falando, ô bobão, Abraão também ficou nessa, eu protegi ele de Faraó, protegi Sara de Faraó, eu apresentei, eu coloquei ele diante de Faraó, mas ainda assim, eu não falei com ele sobre a direção, eu esperei ele largar Ló para mim falar com ele, por quê? Porque Deus, por que eu estou falando isso aqui? Tem alguém aqui dentro, que você não ouve Deus há anos, mas você está ouvindo ele todo dia, você ouve ele consolando você, você ouve ele falando de outras pessoas para você, você ouve ele falando sobre a Bíblia com você, mas sobre uma direção da tua vida ele não fala faz tempo. Sabe por quê? Enquanto você não der meia volta, eu não vou falar. Eu falei para Jonas, vai para Nínive. Quando eu vi que ele entrou no caminho para Tarsis, sabe o que eu fiz? Não falei mais, só voltei a falar quando ele consertou o erro dele. Pergunta que eu te faço, Deus quer falar com você, você está ouvindo ele? Talvez, se você não está ouvindo ele diretivamente, aquela direção pode ir, mais uma vez, eu terminei, Deus quer falar com você todo dia, e Ele vai falar com você todo dia, mas Ele não vai falar todo dia sobre direção, no sentido de, faz isso, não faz aquilo, para isso Ele te deu a Bíblia vai te dizer, não fique no meio dos ímpios, não fique no meio dos escarnecedores. A Bíblia não vai ficar dizendo, Deus não vai ficar dizendo para você, não, pode comprar que vai dar certo essas ações. Na Bíblia já diz, tudo quanto fizer prosperará. Não, pode assinar e comprar. Se você sabe que está fazendo a parte de Deus, na palavra de Deus está escrito, eu lhe darei casas que você não construiu e vinhas que você não plantou. Por quê? Porque Deus vai sempre falar com você, pense nisso. A Bíblia diz que Ele quer que nós saiamos de leite para alimento sólido. E quem é que precisa de leite? A Bíblia diz em Hebreus, quem não manuseia bem a palavra. Então quem não manuseia bem a palavra, ele precisa ouvir Deus para tudo. Eu compro essa casa ou não? Peraí, eu concordo, tem muita coisa que você tem que orar. Só que tem coisas que se você sabe, que você está dizimando, está ofertando, que você está dizimando, que você está fazendo votos, e apareceu a oportunidade, e a Bíblia de Deus, a palavra diz para você fazer isso, pode comprar, assina. Agora tem outros que, ora, por quê? Porque é aquela questão das duas opções. Pastor, parece confuso. Não parece, irmão. Quando você anda com Deus, fica fácil saber disso. Eu termino com essa pergunta. Você consegue identificar que tem fases na sua vida que Deus não fala com você, porque Ele está esperando você resolver um problema que você cometeu? Feche os teus olhos, por 30 segundos no máximo. Pense assim comigo. E semana que vem eu vou te falar muito mais, mas eu quero que você pense, será que Deus não está esperando você mudar de decisão para Ele voltar a falar com você? Você está estagnado no mesmo lugar há muito tempo, as coisas não estão crescendo, você está tendo crescimento em outras áreas, mas no essencial não. Por quê? Porque talvez você tomou uma direção que tem que voltar atrás e rever. Deus vai te dar direção no momento em que você decidir voltar a seguir a direção dele. Deus disse para Abraão, sobe e sacrifica o menino. E ele não falou mais nada, até que ele levantou o cutelo. Quando ele levantou, a Bíblia diz, e falou o Senhor, bradou o Senhor do céu outra vez, uma segunda vez. Deus vai deixar você chegar no limite para ver se você consegue obedecer até o fim. No final, quando Ele vê que você obedeceu ao pé da letra, Ele vem te dar uma outra palavra. Até lá, siga em frente, continue fazendo o que Deus te mandou fazer lá atrás. Mas se você está percebendo que você está andando há muito tempo e não está ouvindo outra voz, pense, pergunte para Deus, Senhor, tem algo que o Senhor me mandou fazer e eu não obedeci, e é por isso que o Senhor não está me dando outra palavra? Será que é por isso que o Senhor não está me dando uma outra instrução? É alguém que eu tenho que pôr para fora da minha vida? É alguém que eu tenho que perdoar? É uma atitude que eu tenho que começar a ter? É uma atitude que eu tenho que largar? Eu estou te falando de como ouvir a voz de Deus. Semana que vem eu vou te falar sobre profecia, mas não é você que ouve, estou falando de você que vai entregar. Você tem que vir. Mas eu te pergunto, você está vendo Deus aqui nessa série? E você está sentindo Deus falando com você grandemente? Dá um glória a Deus bem alto. Dá um aplauso aí bem forte, fica em pé. Fica em pé.